Fala aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Física com o professor Marconi. Hoje aí nós vamos aí de aula 3, né? Dilatação volumétrica. Então dentro desse assunto de dilatação, já tivemos a aula 1, que foi dilatação linear, tivemos a aula 2, que foi dilatação superficial, e hoje, aula 3, dilatação volumétrica dos sólidos, né? Então eu vou começar colocando aqui um desenho de um cubo, né? Ele vai estar um volume inicial e uma temperatura inicial, né? No primeiro momento eu vou aquecer esse cubo, mas lembrando, ó, dilatação nem sempre é aumentar, ele pode se comprimir também, ele pode diminuir. Se eu baixar a temperatura, ele vai diminuir, né? Mas no caso aqui que eu estou aquecendo, ele vai se expandir em todas as direções, né? Tanto na horizontal, na vertical, como na profundidade, né? Chegando a um volume final e uma temperatura final. Então, nesse momento, houve uma variação de temperatura, né? E esse tanto que ele cresce, né, que eu vou chamar de ΔV, que é o tanto que ele aumentou, o tanto que ele se expandiu, é o que a gente chama de dilatação volumétrica, né? Vou colocar aqui as fórmulas, você vai ver que são as mesmas, as fórmulas de dilatação são as mesmas, só muda a letra, né? Então a gente viu dilatação, no caso da linear é a letra L, né? No caso da dilatação superficial é o A, e no caso de volumétrica vai ser o V, né? Então, nossa primeira fórmula aqui, eu posso calcular o volume final, que é esse V aqui, e nessa segunda fórmula eu posso calcular a dilatação volumétrica, ou seja, o quanto ele aumentou, né? Mas também a gente observa que nessa fórmula aparece uma letra diferente aqui, né? Que é o nosso gama, né? Chamado de coeficiente de dilatação volumétrica. Na linear é o alfa, né? Coeficiente de dilatação linear. E na superficial é o beta, coeficiente de dilatação superficial, tá certo? Então, as observações que a gente quer fazer é justamente essa, ó. A gente vai indicar esse gama sendo 3 vezes o alfa. Já o beta, né, que é o superficial, ele é 2 vezes o alfa. Outra observação muito importante que eu tenho que fazer aqui é em relação aos coeficientes, né? Eu tenho 3 já, né? Eu tenho o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, e o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama. A relação que existe entre os 3 coeficientes é alfa sobre 1 igual beta sobre 2 igual a gama sobre 3. Né? Com isso, eu vou indicar o meu... Quando eu coloco V índice 0, eu estou falando de volume inicial. Quando eu colocar o V, eu estou falando de volume final. E o gama, né, é o coeficiente de dilatação volumétrica. Né? Na física é muito importante unidade, né? Lembra, volume é sempre elevado a 3. Quando eu estou falando no superficial, eu estou trabalhando com áreas, então a minha unidade vai ser elevada a 2, tá certo? Então, com isso, vamos resolver aqui umas questões, né? Ó. Essa questão é da PUC, Rio Grande do Sul, que diz o seguinte, ó, um paralelepípedo a 10 graus Celsius possui dimensões de 10, 20 e 30 centímetros, sendo constituído de um material cuja coeficiente de dilatação térmica linear é 8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Quando sua temperatura aumenta para 110 graus Celsius, o acréscimo de volume em centímetros cúbicos é... Ó, você vê que é uma questão de faculdade, assim, né, de um vestibular aí da PUC, mas não é uma questão tão difícil, só que eu tenho que entender algumas coisas, né? Então, nesse tipo de questão, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um desenho, para mostrar o paralelepípedo, né? E eu vou mostrar as dimensões deles como sendo letra A, letra B e letra C, né? Depois eu vou tirar meus dados, né? Interessante eu começar a fazer essa questão tirando os dados. Então eu tenho o primeiro dado, eu tenho a temperatura inicial, 10 graus Celsius. Vou indicar as dimensões por A, B e C, né? A base vezes a altura aí, né? Quando eu for fazer o volume. E eu tenho também o coeficiente de dilatação linear, que é 8 vezes 10 a menos 6. E, por final, eu ainda vou ter a temperatura final dele, que é 110 graus Celsius, né? Ele está pedindo para a gente calcular o quanto ele se expandiu, o quanto ele aumentou, o acréscimo, né? É o ΔV, tá certo? Então, cuidado com o alfa, né? A palavrazinha linear aqui, ó. Quer dizer, se eu fosse fazer um cálculo direto, jogar direto na minha fórmula seria essa. Mas aí eu observo o seguinte, ó. Nos meus dados, eu não encontrei volume inicial. Eu não encontrei o meu gama, né? Apenas o ΔT, que é a variação de temperatura, eu tenho números ali para calcular ele. Ó. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer o que é? É calcular o volume inicial. E o que é volume?
Volume é área da base vezes a altura. Toda vida que eu quero calcular o volume de alguma coisa, é sempre área da base vezes a altura. Como é a base aqui, a base é um retângulo. Área do retângulo, base vezes a altura, né? A vezes B. Como eu vou multiplicar por essa altura C, então eu vou pegar minhas 3 dimensões, no caso, e vou multiplicar todas as 3. Eu já tenho o volume, né? Então, fazendo aqui essa conta, eu vou ter aí 6.000 centímetros cúbicos, né? Então, eu tenho meu primeiro cálculo. Ou seja, eu tenho meu primeiro dado, já tenho o volume inicial. Falta calcular o gama, né? Aí eu sei que o gama é 3 vezes o alfa, 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, né? Substituindo aqui, eu vou ter que 3 vezes 8 vezes 10 a menos 6, né? Quando eu vou multiplicar aqui, ó, é interessante observar que eu só posso multiplicar com 8. O resto eu vou só repetir, né? A potência, né? Então vai ficar 24, 10 a menos 6, né? Graus Celsius a menos 1. Pronto, já encontrei o meu gama, né? Falta só a variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial, né? Aí fica fácil, né? 110 menos 10, eu vou ter um valor aí de 100 graus Celsius, né? Então essa foi minha variação de temperatura. Agora eu pego minha fórmula, aí sim, agora eu posso pegar todos esses valores e jogar na minha fórmula, né? Então meu ΔV é 6.000, né? Vezes 24 vezes 10 a menos 6 vezes 100, né? Essa conta aqui eu vou fazer o seguinte, ó, 6.000 vezes 24 vezes 100, né? Aqui eu vou sempre repetir, ó. Então eu vou pegar esses 3 números e vou multiplicar todos juntos, né? Eu vou ter um valor de 14.400.000, né? Vezes 10 a menos 6. Agora, eu tenho uma multiplicação aqui, onde eu tenho um expoente negativo. Então, minha vírgula vai andar para a esquerda. Porque se esse expoente fosse positivo, né, ó, ia aumentar a quantidade de zero aqui, ó. Como ele é negativo, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, eu vou ter uma variação de volume de 14,4 centímetros cúbicos, né? Quando eu olho para o item, né, fica fácil agora, né? Item C, certo? Então, analisando direitinho com calma, lendo com calma, entendendo o que significa cada palavra, né? Tirando os dados corretos, você resolve com certeza, né? Vamos fazer outra? Questão da US, né? Ó, diz o seguinte: o coeficiente de dilatação superficial do ferro é 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. O valor do coeficiente de dilatação cúbico é coeficiente de dilatação volumétrico, né? Então vamos tirar aqui nossos dados, né? Ele me deu ali o coeficiente de dilatação superficial, ele me deu o beta, né? E 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Vamos calcular o nosso gama, né? Então, feito isso, ó, a questão ela é fácil, mas se eu não lembrar daquelas relações entre os coeficientes, eu não vou conseguir resolver, ó. A relação é alfa sobre 1 igual a beta sobre 2 igual a gama sobre 3, né? Como eu estou apenas com os dois, né, o beta e o gama, eu vou pegar só esses dois aqui, ó. Separando aqui os dois, eu vou ter beta sobre 2 igual a gama sobre 3, né? Antes de colocar o valor, eu vou primeiro ajeitar minha fórmula, né? Eu vou fazer um produto dos meios pelos extremos, ou seja, 2 vezes o gama é igual a 3 vezes o beta. Substituindo o valor do beta, né, vai ser 3 vezes, né, 2,4, 10 a menos 5, né? Multiplicando aí, eu vou multiplicar o 3 vezes, né? Eu vou multiplicar 3 vezes 2,4. 2 vezes gama é igual a 7,2, 10 a menos 5, né? Depois eu vou passar o 2 dividindo. A gente percebe que eu não vou mexer com a potência, porque se você olhar para os itens, né, a gente percebe que está 10 elevado a 5. Então, eu vou repetir ele até o final. Então, 7,2 dividido por 2 vai dar 3,6, né? Então, 3,6 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, né? Olhando para o nosso item aí, item B, né? Então, tá aí, ó. Sabendo fórmula, sabendo tirar os dados, ler com calma, com atenção e conhecer os coeficientes, você resolve, tá certo? Espero que tenha entendido. Até a próxima.